Muy buenas a todas y todos, a las asambleas de barrio de Valencia y a todo el mundo por estar aquí. Solo quería decir que, bueno, estamos a la víspera de una década perdida en nuestros países, que de hecho ya quizás empezó, pero que por otro lado los pueblos no parecen dejar tan fácilmente los poderes, los gobiernos actuar. El gobierno de Portugal dio marcha atrás hace poco, después de una movilización fenomenal en contra de la Troika. Y sabéis que estamos en una situación parecida ahora en España, con una fuerte movilización contra los recortes que se deciden ahora mismo en el Congreso, rodeados por muchos ciudadanas. Quiero agradecer el Fórum de Debates de la Universidad de Valencia y Intersindical que nos ayudaron a organizar este acto. Dar la bienvenida a nuestras invitadas, que son María Lucia Fattorelli, que viene de Brasil, y Miriam Ayala, que viene de Ecuador. Son dos auditoras que participaron las dos a la auditoría de Ecuador en el 2007 y aprovechamos su presencia aquí en Europa. Acaban de llegar de Ginebra en una reunión de trabajo por la redacción de un nuevo libro sobre experiencias y métodos que tienen la intención de estimular auditorías que se llevan a cabo en varios países. María Lucia coordina desde el año 2000 la auditoría en Brasil, nos los contará. Quiero también decir que, para acabar ya y dejar la palabra a nuestras ponentes, que la plataforma Auditoría Ciudadana del Estado español ya hizo un primer encuentro estatal. De aquí a poco va a ser otro en Zaragoza y se va montando nodos por todo el estado. En el País Valencia ya tiene un nodo en Alicante, de aquí a poco esperamos otro en Castellón, y que estáis todas invitados también a fomentar este movimiento social en cada pueblo, cada universidad, cada barrio. Muchas gracias y doy la palabra a María Lucia Fattorelli. Bueno, buenas noches. En primer lugar, es un honor para nosotros estar aquí y que nuestra experiencia sirva para impulsar estas experiencias de auditoría ciudadana en Europa en este momento. Preparei uma apresentação que empieza um pouco antes desta crise. Habla um pouco da conjuntura, porque esta crise não começou como uma crise da deuda, como vocês sabem. Começou primeiro localizada no sistema financeiro. E pouco se habla disso, porque o sistema financeiro está dominando o modelo econômico, a grande prensa, muitos currículos de universidades, de escolas e tudo mais. Então, seria muito importante focar neste momento anterior à crise, que empieza com a desregulamentação financeira desde os anos 80, pero principalmente em los anos 90. El mismo que permitiu a la banca criar papeles. Ustedes já devem haber oído de los derivativos, não? Pero existe um mito que a gente não lhe gusta falar disto porque pensa que é muito complicado, que estes produtos financeiros, e em verdade não são. Los hacen parecer para afastar a la gente de este debate, pero é fundamental entender, porque este problema criado anteriormente por la banca, levou a los maiores bancos del mundo a criar papeles a partir de nada, como verdadeiras apuestas. Por exemplo, Jerome poderia ser um grande agricultor. Que plantas, Jerome? Que plantas você? Que sembra maíz. Tiene uma grande plantação de maíz e quer uma garantia de que vai vender sua cosecha em 6 meses por um preço 1000. Hasta aí
tranquilo, ele quer um seguro e há um banco que hace um seguro. O problema empieza quando o banco oferece cria um papel, um derivado, como uma venta futuro, e qualquer quantidade de especuladores podem apostar que esta cosecha vai valer 1.100, 900, 500, 100, qualquer quantidade, 1.500. E que passou? A cada derivado que se vende, a banca pode registrar como um ativo. O que passa com su balance patrimonial? Aunque ustedes não são contadores, os que não são contadores sabem, o balance tem os ativos de um lado, as obrigações de outro, não? O que passa quando a banca cria papeles e registra em seu ativo? Su balance queda inflado. E inflado de maneira irreal, sem respaldo em um ativo efetivo, não? Isto passou em realidade e uma grande burbuja financeira se criou e o problema começou em 2007. A partir de aí, a banca antes já estava oferecendo grande quantidade de créditos, porque como ia solucionar estes balanços? Esses balances? Tendria que oferecer préstamos, porque criou dinheiro. Me entendem? Criaram dinheiro. E aí tendriam que oferecer préstamos. Então, por que digo isto? Porque a grande imprensa hoje dia diz que o problema de los países são a deuda soberana de los países. Que os países se endeudaram, pero algo passou antes. E isto temos uma auditoria cidadana, deve empezar de aí, del origen de la crise. Os efeitos desta crise foi que os grandes bancos, os maiores do mundo, porque os que tinham credibilidade para oferecer derivados, que não mentiam, estava escrito aí, derivado. Os que tinham credibilidade para oferecer isto e o mercado comprar, eram justamente os maiores bancos do mundo. Estes entraram em risco de quebra a partir de 2007. E o que passou? Foram considerados grandes demais para quebrar. Há incluso um livro com este nome, não? E qual foram as alternativas? Uma injeção de bilhões de dólares e euros em la banca, uma entrega de bônus soberanos, uma estatização de parte de la banca, é decir, uma parte mala de los bancos passaram a ser públicas, foram assumidas por el Estado e, además, permitiram a criação de los bancos malos para transferir a los bancos malos como a um armário parte desses papeles que não tinham nenhum respaldo e que estavam como que impedindo a la banca de funcionar. Todo isto provocou uma explosão de la deuda pública. Esta é a relação entre esta burbuja financeira e a deuda pública de los países. E é a parte de que muito pouco se habla. Este dado está difícil para vocês lerem, pero vou deixar estas diapositivas aí, amanhã vamos debater um pouco mais. É o resultado de uma auditoria inédita, hecha por o Departamento de Contabilidade Gubernamental nos Estados Unidos, sobre as operações do Fed, o Banco Central de Estados Unidos. Todos pensam que o Fed é totalmente público. Não é. O Conselho Executivo do Fed é totalmente controlado por la banca privada. E mira lo que esta auditoria oficial comprovou. O Citigroup recebeu, estão todos desligados? O Citigroup recebeu 2,5 milhões. Imaginem o tamanho da burbuja que havia sido criada. E esta é a plata que depois foi oferecida a países, a grandes empresas, a caixas de ahorro e por aí. Este outro dado também muito interessante nos dá uma ideia de como está
nosso mundo e como nosso inimigo é aparentemente forte, não? Está desmoralizado porque cometeram muitas fraudes, pero é forte. São 3 acadêmicos alemães, partiram de las 43.000 mais grandes empresas do mundo. Descobriram 1 milhão de ligações de propriedade entre eles. Por isso, desenham uma rede assim. E foram refinando a investigação e chegaram à conclusão que unicamente 50 grandes empresas financeiras controlam as 43.000 maiores empresas do mundo. Este é o quadro do poder econômico mundial. Contra isto estamos lutando. E por que mostro isto? Para que não desanimem se da primeira vez que protestam, que empiezam uma luta, que empiezam uma auditoria, não vêm os resultados. Não vêm por isto. Nosso inimigo é muito grande e domina todo o mundo. Não há sistema de la deuda. E se miramos, interessante, vou regressar aqui. Se miramos os nomes, não sei se dá para ler ali, Citigroup, Morgan Stanley, dá para ler? São os mesmos. Merrill Lynch, são os mesmos da pantalla anterior, da diapositiva anterior. E se miramos os bancos que têm mais filiales em paraísos fiscais, também são os mesmos grandes bancos. Então, esta é apenas uma mirada no poder financeiro, como está organizado por os bancos, que controlam os negócios, que controlam as operações em paraísos fiscais, que criam dinheiro com os derivados. Estes derivados recebem nomes complicados, mas não devemos parar aí. Devemos seguir e terminar com este mito, não? Esta é uma notícia que não sei se podem ler de aí. É uma notícia, mira, de 11 de fevereiro de 2009. Podem ler? Podem ver? 11 de fevereiro. Que diz? Salvataje bancário de bancos europeus poderá empurrar a União Europeia para uma crise. Por que guardo esta notícia e mostro? Para recordar-nos de que nos inícios de 2009 não havia crise de deuda. Os países não estavam em crise. Quienes estavam em crise era a banca, que necessitou salvataje. E como este salvataje foi decidido? Em la última linha, se podem ler, documento secreto de 17 hojas foi discutido por los ministros. Bajo documentos secretos. El mesmo modus operandi que verificamos em Latinoamérica. Já vou falar desse sistema, pero antes, é evidente que esta crise mostrou como a crise instalada no sistema financeiro se transferiu hacia os países, não se transformou em uma crise de deuda soberana. Chamamos a isto de sistema de la deuda. Por que sistema de la deuda? Porque, em geral, o que deveria ser uma deuda pública? Um aporte de recursos para o país. Estão de acordo? Um aporte, não? Todos pensam em uma deuda. Quando tienes uma deuda, é porque antes recebimos algum aporte, ok? Pero o que passou quando a crise do setor financeiro é transformada em crise da deuda soberana? Os países tiveram aporte? Não. Não tiveram. Assumiram uma deuda que estava em la banca privada, que estava, a sua vez, como disse no início, com seu problema de balances inflados. E os mecanismos que se adotaram para transferir o problema de la banca para os países, estes mecanismos são
descobrir esses mecanismos e revelar estes mecanismos é a tarefa da auditoria cidadana. Assim que a auditoria cidadana deverá ter alguns expertos, pero há espaço para todo tipo de profissional. Porque há que ler muitos documentos, há que ver os impactos sociais, há que compreender estes mecanismos. Assim que só vamos cambiar este sistema, que é um sistema que está em todos os países, com muita participação social. Bueno, como opera o sistema da deuda? A deuda não está aislada. O sistema está operando mediante a dominação de um modelo econômico e tributário que está completamente conformado em benefício do setor financeiro e de grandes corporações. As regras jurídicas, os poderes máximos para o setor financeiro, por exemplo, vimos que a Constituição foi recentemente modificada para garantir o pago de deuda prioritariamente a outros gastos. Isto é um câmbio jurídico, é a atuação do sistema da deuda para modificar incluso a prioridade aos direitos humanos. O poder político, a tecnocracia assume o poder, servindo de ameaça à democracia. Em los países latino-americanos, esta dominação financeira entrou bajo ditaduras militares, porque se não fueran estes regimes, não entrava. E además, a corrupção. A corrupção é um ingrediente fundamental para o sistema de la deuda. Primeiro, porque com a corrupção compram parlamentários, governadores, funcionários, compram gente que vai aprovar as medidas antissociais. Compram, o sistema compra. E depois, a corrupção interessa ao sistema para divulgar os casos de corrupção como se a corrupção fuera o problema. As coisas não vão bem por la corrupção e não por el sistema. ¿Sí? Então, assim, depois de muita caminhada investigando a deuda, chegamos a mirar a compreender como funciona. É importante que a auditoria chegue a los detalhes, como Miriam vai falar, pero um ojo en los detalhes, e outro ojo en la mirada global, sistêmica, não? Alguns exemplos específicos da Europa. O modelo econômico. Bajo a figura de buscar estabilidade para o euro, governos firmaram tratados internacionais. Recém este novo tratado, o Mecanismo Europeu de Estabilidade, que tem o nome de MEDE, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de lerlo. Este tratado substitui os outros dois tratados anteriores, o FEF e o MEF. E é impressionante como coloca o poder para o Fundo Monetário Internacional neste MEDE. Diz que todos os países europeus deverão buscar orientação em Fundo Monetário. E eu pergunto a vocês, em que país as políticas recomendadas por el Fundo Monetário Internacional resultaram em um bom resultado? Nenhum, não há. Então, aún há uma maneira de vocês pararem este MEDE com uma luta conjunta de todos os países da Europa, porque verificamos que ele terá que ser ratificado em março de 2013 e afeta a todos os países. Assim que esta plataforma, Jerome, como você organiza aqui e está em outros países, tem um rol aí muito importante de denunciar isto e amanhã podemos falar mais sobre isso. E também este mesmo mecanismo tem um item
que habla de las cláusulas de acción coletiva, la cláusula CAC. ¿Ustedes ya ouviram hablar de esta cláusula? Ella está presente en los bonos latinoamericanos desde el inicio de años 2000 y tenemos nosotros una lucha contra esto. Porque son cláusulas que determinam que uma maioria de acreedores é que vai a dizer como a deuda vai ser pagada em caso de crises. Por exemplo, podem dizer, não tem que pagar com plata. Me entreguem uma parte, me entreguem Valência. Me entreguem lá os edifícios de Valência. Me entreguem uma fonte de água mineral. Me entreguem uma jazida petroleira e por aí. Então, nós já temos algum estudo que também podemos compartilhar, porque é um absurdo. E nós sabemos que esta maioria de acreedores são a mesma banca. Eles é que compram os bônus de deuda de los países e especulam com esses bônus, e eles é que vão a se beneficiar desta cláusula que eles mesmos criam, não? Bueno, a consequência social destes programas, vocês sabem muito melhor, como nós sabemos desde os 80, são as mesmas. Emissão de deuda para pagar deuda, despidos, desemprego, redução de pensões e sueldos, redução de serviços sociais, saúde, educação, sanidade, transporte e por aí. Reformas neoliberais, reformas de pensão, reforma tributária para levar cada vez mais alívio para os ricos e mais IVA para a sociedade. Eles é o mesmo modelo. Reformas laborais para quitar direitos duramente conquistados, privilégios tributários à la banca e grandes corporações e privatizações. As privatizações também são uma solução para aqueles papeles que criaram. Em Latinoamérica, sabe como a banca comprou nossas empresas? Com bônus de deuda, que haviam sido criados para transformar deuda anterior, ilegítima e ilegal, em bônus breve. Bueno, para terminar esta parte do sistema de la deuda, determinamos um mesmo modus operandi. Não são tão inteligentes. Aplicam aqui o mesmo modelo que a Latinoamérica foi seu laboratório anterior. A crise financeira provocada por os grandes bancos aqui, e a crise de los 82 em Latinoamérica foi provocada por os grandes bancos, que elevaram as taxas internacionais de interesse desde os 5% ao ano a los 21% ao ano. Luego de la crise, viene el Fondo Monetário e hace uma vinculação com a banca privada para forçar a adoção das medidas e a adoção dos paquetes financeiros, não? O FMI passa a intervenir em temas da economia nacional. Luego, há uma transferência de deudas privadas ao Estado. E a banca hace uma barra contábil de suas pérdidas. Generam-se deudas ilegais, ilegítimas. Uma verdadeira reciclagem de papeles com profundos custos sociais, ausência de transparência, de acesso a documentos. É um mesmo modus operandi. Isso a auditoria cidadana tem que denunciar, não? Bueno, esta parte é muito importante porque dá uma mirada geral de lo que estamos tratando. E agora, para dizer um pouco mais de la deuda em si mesma. A deuda que uma auditoria vai mirar é a deuda pública. E vocês sabem que a deuda pública pode ser externa ou interna. Pero a deuda externa não é só uma. Ela pode ser multilateral, se é contratada com o Fundo Monetário, o Banco Mundial. Pode ser bilateral, de país a país. Pode ser comercial,
que não tem nada que ver com comércio, é a deuda contratada com a banca. Mira, hasta aí as coisas não têm transparência. Deveria ser deuda com a banca, não? Não, é deuda comercial. Mas quando oírem deuda comercial, já sabem, é deuda com a banca. E a deuda externa pode ser privada. E quando miramos a deuda externa, temos que mirar a deuda externa privada, porque a privada tem garantia do Estado. E muitas vezes se cambia hacia a deuda pública. Não? A pergunta que temos que fazer é: a quem a deuda ha servido? Porque a deuda deveria ser um importante instrumento de financiação do setor público. Deveria ser. Pero a que esta deuda que está aí ha servido? Ha servido para financiar o Estado ou ha servido como um instrumento do poder financeiro para o salvataje bancário? Não? Bueno, Equador deu uma lição de soberania ao mundo com a realização de uma auditoria da deuda, porque a auditoria é o instrumento para responder a todas essas perguntas que temos. O presidente criou em 2007 uma comissão para realizar a auditoria. Eu tive o honor de ser nombrada no decreto do presidente. Fui ao Equador em minhas vacações e depois logrei uma licença para estar aí mais tempo. E encontrei a Miriam aí, equatoriana, quando nós passamos a trabalhar juntas. E que passou? Depois de meses de trabalho, entregamos o informe e a comissão que nós outras trabalhamos foi justamente a comissão comercial de deuda com a banca. E entregamos um informe de 900 hojas com todos os documentos e quando o presidente leu e constatou todas aquelas ilegalidades e ilegitimidades, imediatamente suspendeu o pago de um cupom de interesses que venceria em novembro de 2008. E submeteu nosso informe a análise jurídico, nacional e internacional. E logo que recebeu o apoio, o respaldo jurídico, tomou assim um ato soberano, publicou: Equador vai pagar o máximo de 30% desta deuda, mientras que nosso informe dizia que não tinha que pagar nada. Ele assumiu uma corresponsabilidade de 30% e aí publicou isto. Que passou? O mundo não caiu, porque dizem que se vamos a enfrentar o mercado financeiro, o mundo vai cair sobre nossa cabeça, não? Não caiu. E el 95% de los tenedores apresentaram seus bonos. O Equador anulou 70% de sua deuda com a banca privada. Um ahorro que para o Equador de 7,7 mil milhões de dólares para o tamanho da economia equatoriana foi muito importante. Aumentou os gastos sociais, principalmente em saúde e educação. Este é um exemplo que mostra o que uma auditoria pode lograr. Sabemos que aí teníamos o apoio do Executivo, não? Pero em Brasil, começamos desde o ano 2000 uma auditoria cidadana. E esta auditoria cidadana ha trabalhado com gente de todas as profissões, estudantes e médicos e auditores, contadores, advogados e pessoas em geral que têm a vontade de conhecer a realidade política do país e a realidade financeira. Buscamos os documentos, as estadísticas, analisamos o presupuesto nacional, compilamos argumentos jurídicos. Nossos principais resultados foi justamente impulsar a auditoria no Equador, que o ministro equatoriano, quando inaugurou a CAIC, disse que se inspirou em auditoria cidadana. E em Brasil mesmo logramos instalar uma comissão parlamentar de investigação. Agora, este informe está em la Fiscalia para seguimento. Constantemente, hacemos uma mobilização social
involucrando organizações de trabalhadores, de estudantes, de todos, associações populares, conexões internacionais com outros lutadores, não? Como ustedes, e publicações populares, eventos nacionais, internacionais, livro, vídeo, quaderno de estudos, página web. É uma luta que seguimos e divulgando o conhecimento da realidade financeira, não? Em todos os trabalhos, a Auditoria Oficial Equatoriana e a Auditoria Cidadana em Brasil, determinamos que uma das principais causas da origem da deuda está em el salvataje bancário. Esta parte de Brasil vou passar um pouco mais ligeiro, porque para não cansá-lo, só para mostrar um pouco como hacemos o trabalho de auditoria cidadana. Por exemplo, Brasil é um paradoxo, não? Vocês sabem que nosso país é considerado um dos países mais ricos do mundo. Atualmente é a sexta maior economia. Pero é a terceira pior distribuição de ingressos. Um dos países mais injustos do mundo. E ano passado, Nações Unidas classificou Brasil em 84º lugar no ranking dos direitos humanos. Isto, por um lado, é muito triste. Por outro, é uma das consequências deste modelo econômico que provoca a concentração da renta e provoca a pobreza, e isto nos move a lutar. E estamos aqui para ajudar neste momento a Europa, porque vocês sabem que logo o próximo ponto que esta crise vai atacar é Latinoamérica. Então, já temos que nos involucrar nisso. Em análise de presupuesto nacional, traduzimos como 400 hojas de pantallas bastante complicadas para a gente normal ler, transformamos nesta foto, nesta pizza muito mal repartida, não? Porque os 45% vão para interesses e amortização da deuda. E para a educação, 2,99%, para a saúde, 4%. E é por isso que a situação de injustiça é tão difícil. Hacemos gráficos, assim, por exemplo, para educar a gente. Como você participa do pago da deuda? Toda a gente paga seus impostos e luego deveria receber os serviços públicos, pero não recebe bem magro, como diz? Delgado, recebe de maneira delgada, porque a maior parte vai para pagar a deuda mediante o pago de los gordos interesses para a banca. A banca devolve uma parte na compra de títulos, porque assim funciona o sistema, deuda para pagar deuda. Devolve outra parte oferecendo créditos à gente, não? Pero a mesma banca recebe muito mais, porque recebe com spread, interesses, e fazem seus negócios com especulação, e quando tem prejuízos, o tesouro salva a banca. Mostramos isto para a gente compreender como estão pagando a deuda, com os impostos que pagam e com a ausência dos serviços públicos a que têm direito. Mostramos a composição da deuda, porque a maioria da gente, com tanto poder que tinha Fundo Monetário, se creia que o maior acreedor era o Fundo Monetário. Pero vocês podem ver esta linha verde, bem flaquita aqui, podem ver o verde? Esta era a deuda com o Fundo Monetário. E a roja é a deuda com a banca. Assim, este quadro foi possibilitado por esta comissão parlamentar. Não tínhamos esta informação hasta 2 anos atrás. Hacemos a demonstração da deuda externa, da deuda interna, de quienes são os compradores da deuda, mientras que a deuda é interna, quienes compram. Mira, está aí Citibank, JP Morgan, Santander, Barclays, Deutsche Bank, vários estrangeiros compram a deuda interna
en Brasil. É o mesmo sistema. Mostramos que a deuda, este é um quadro que calculou a transferência neta. Este mostra que a deuda não ha servido como um mecanismo de aporte de recursos, sino que é um mecanismo de transferência neta de recursos hacia o exterior, tanto em Brasil como em Equador. Pero um setor ganha muitíssimo, não? Este setor é justamente a banca. A ganância de la banca ha crescido a cada ano. Bueno, mi tempo? Pouco? 3 minutos? Ok. E nesses minutos, eu vou falar um pouquinho de Europa, não? Em Europa, o que uma auditoria deveria responder? Por exemplo, quanta deuda pública foi emitida para o salvataje bancário? Qual é a responsabilidade do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia no processo de endeudamento? Qual é a responsabilidade do Fundo Monetário? Qual é a responsabilidade da própria banca? Qual é a origem da deuda? Qual é a deuda que tem? Há que determinar isto e buscar sua origem, não? Que deudas privadas se transformaram em deudas públicas e agora vocês estão pagando? Isto toda uma auditoria deveria responder. Esta última parte, amanhã vamos entrar em detalhes. Agora eu vou só mostrar um pouco, vamos falar da parte de recopilar documentos, porque vocês sabem que uma auditoria se realiza em base a documentos. E esta é a diferença entre um informe de auditoria e um texto. Não é uma opinião. Um informe de auditoria há que estar todo fundamentado em dados, documentos e provas. Por isso tem força para atos jurídicos, atos políticos, sociais, não? E então há que os abogados, há abogados em la lucha, já? Há que ter. Espero que aqui haja algum abogado ou estudante de direito para aportar com estes dados, não? Porque o direito à informação é um direito fundamental, não? Identificar a evolução da deuda. Por exemplo, em caso de Irlanda, um grupo de acadêmicos determinou que luego do salvataje bancário, a deuda do país duplicou. É evidente que a deuda do país vem do salvataje. Investigar o origen da deuda. O problema está sempre no origen, porque luego do origen se aplicam os mecanismos unicamente financeiros que provocam o crescimento da deuda por si mesma. Vamos identificar também em origen da deuda quanto de los problemas presupuestários se originaram del alívio tributário a los mais ricos, de las exenciones, de los beneficios a los mais ricos. E os argumentos jurídicos, como a simetria entre as partes, entre outros. Aqui também amanhã vou apresentar um exercício sobre a variação das taxas de interesses. Em Equador, por exemplo, comparamos a deuda efetivamente ocorrida com a deuda em rojo, a outra linha, que seria, que habría ocorrido se a banca não hubiera aumentado as taxas de interesses de 5% para 21%. Aqui vocês podem fazer. O Banco Central Europeu empresta à banca a interesses de 1% e hasta abaixo. E empresta para os países a 6%, 7%, não sei o quê. Podemos fazer este tipo de simulação para mostrar que parte da deuda dos países é ilegítima. Então, amanhã vamos detalhar um pouco mais isto e falar de los aspectos jurídicos. Este é o último. Corresponsabilidade, assimetria entre as partes, violação de princípios generais de direito, direito ao desenvolvimento, à soberania, violação a los direitos humanos. E este aqui
é uma parte de uma resolução da Assembleia das Nações Unidas agora de julho de 2012, que diz que sempre que se estabeleçam marcos legislativos, arreglos institucionais, deverá haver mecanismo de consulta para garantizar a participação efetiva. Então, isto não está passando na Europa. As medidas estão como vindo a um montão. Quantas leis? Jerome comentava, mais de 40 leis, Pablo, mais de 40 leis de uma vez. Então, vocês podem utilizar também esta resolução da Assembleia das Nações Unidas para movilizar a gente e reforçar a luta com argumentos, não? Bueno, para concluir, a crise denunciou como opera o sistema de la deuda, não? A utilização, a usurpação del instrumento de endeudamento público que nos deveria aportar recursos, nos está sacando recursos, impedindo a vida digna de muitos, porque sacam os empregos, sacam a oportunidade de bem viver. Este sistema tem que ser desenmascarado. E já não estamos no tempo de discurso. Temos que ter instrumentos e ferramentas. E a auditoria é esta ferramenta que pode ajudar muito neste momento. Bueno, termino com esta frase de Marx que dizia que a emancipação de los oprimidos será uma obra de eles mesmos. Assim que toca a cidadania enfrentar e vencer e modificar isso. Muchas gracias. Muchas gracias y dejo enseguida la palabra a Miriam Ayala.